Que dia é hoje mesmo? Oitavo dia. Fala assim, eu sei que tem gente que não gosta muito, né? Mas fala pro teu irmão assim do lado, né? O corpo unido, a igreja. Olha, hoje é oitavo dia. Passamos da metade. Isso! A vitória está perto. Amém? Glória a Deus. Então, né, que ele cresça, e nós estamos aqui procurando crescer na presença de Deus, procurando viver esse Deus. Amém? Domingo, meu genro amado pregou, né? Falar dele agora. Ai, 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 tá lá. Ele falou bem assim lá em casa. Eu vou pregar hoje, não vou poder ir. Não sei se vocês perceberam, né? Eu faltei 3 dias. Meu esposo estava doentinho e tive que cuidar dele. E daí ele falou, vou pregar hoje, domingo, né? Eu falei, vai na benção, tudo certo, graças a Deus. Vou falar de você, pode falar. Falou de mim, né? Mas olha, o meu genro é uma benção na minha vida. Ele aproveitou. É o filho que eu não tive, eu chamei ele de Michelzinho. A minha filha fica louca da vida, que eu chamei ele de Michelzinho, né? Mas deu tudo certo com meu esposo, já voltou a trabalhar, a saúde já está restaurada, né? Mas a gente, hoje, como a gente vai falar hoje sobre dependência. Dependência. Quem aqui é dependente de Deus? Sei não, hein? Eu levei meu esposo 2 vezes no UPA e daí no sábado eu precisei ir com ele de novo. Sexta-feira, na quinta, né, a médica falou, faz uma sopinha bem levezinha, não dê arroz, não dê feijão, e papapá, beleza. Mas daí na sexta-feira eu olhei para ele assim, abatido, branco, pálido, falei, meu Deus do céu, vou dar um feijãozinho para esse homem. Dei um caldinho de feijão pro meu anjo. Quase matei. O Michelzinho ficou louco da vida. Onde se viu? E a gente, né? A gente fala assim, né? Que a gente é dependente de Deus. Deus fala, é por aqui. Ah, Deus, só hoje? Não precisa, vou por aqui mesmo. E dei um caldinho de feijão pro meu anjo. Cheguei lá na médica sexta, sábado. Ela olhou nele assim, nem precisou falar nada. É infecção intestinal, né? Que fala. Ô Jesus, dê os remédios direitinho. Ô Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me perdoa, Deus. Eu devia ter ouvido, eu não ouvi. E deu o caldinho de feijão para ele. Ficou tão ruinzinho, Senhor. Mas Deus me perdoa. E fui clamada aí, porque, meu Deus, eu queria ver a saúde do meu anjo restaurada, né? Eu chamo ele assim, tá, gente? Mas vamos lá para a palavra? Atos 2, 40 e 41. Versículo 40 e 41. Atos 2, versículo 40 e 41. Vou falar hoje que Deus colocou no meu coração sobre um personagem da Bíblia tremendo. Esse sim deixou Cristo crescer na vida dele. Quem é? Pedro. Para muitos, né? O Pedrão. Tem muitos Pedrão, né? Até nós, né? Até as mulheres, né? Mexeu, levou. Então vamos lá. Todo mundo achou? Atos 2, versículo 40 e 41. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-os desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram
a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada por este momento. Espírito Santo, continua aqui no nosso meio, porque nós já sabemos que o Senhor está aqui. Quando nós viemos para cá, o Senhor já estava aqui nos esperando, Pai. Abra os ouvidos espirituais da tua igreja. Seja conosco, Pai, do começo ao final, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Então, para quem não sabe, né, alguns já falaram que eu vou falar de Pedro. E Pedro, e o nosso tema da nossa campanha, né, que ele é João 3,30, que ele cresça e eu diminuo. Quantos aqui já está diminuindo? A gente não diminui por completo, né? A gente está passando ali pelo processo, pela jornada, é um tempo, mas nós vamos diminuir para que ele cresça em nossa vida em nome de Jesus. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? E Pedro, para quem esse versículo aqui, esse capítulo 2 fala de Pedro. Então ali ele fala ali, né, no discurso de Pedro. Aqui no título aqui já vem 3.000 batizados. Depois como viviam os convertidos e por aí vai. Esse era o Pedro. Mas quem era o Pedro quando ele conheceu Jesus? Quem somos nós quando conheceu Jesus? Como que nós éramos? Como que nós agíamos? Como que era o nosso falar? Como que era o nosso comportamento? Era assim hoje, igual hoje? Não era, né? A gente era, meu Deus do céu, revoltado com a vida. Nada estava bom. E Pedro era assim também. Pedro era um pescador simples, que quando conheceu Jesus, veio ali aquele momento, né? Ele não mudou quando conheceu Jesus. Jesus foi lá, chamou ele, trouxe ele, e Pedro estava ali. Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Dependência, que ele cresça. Então, mesmo ele estando presente nos momentos mais importantes da vida de Jesus, em princípio era fraco, chegou a negar Jesus durante o processo, durante essa jornada que ele teve ali com Jesus. Foi um dos discípulos mais destacados e mais próximo de Jesus. Antes de ser chamado por Jesus, Pedro era um homem simples, com temperamento impulsivo, aquele que age sem pensar. A gente age sem pensar? Até hoje. Estava a história de Pedro, então, quando ele teve esse encontro, ele teve uma amizade com Jesus, mas Jesus o transformou drasticamente sua vida. A história de Pedro serve de testemunha inspirador de como Jesus pode moldar pessoas difíceis em instrumentos preciosos de bênção. Mas antes disso, Pedro fez várias coisas. Caminhou com Jesus 3 anos, viu os milagres, viu os ensinamentos, viu o que Jesus fazia, viu Jesus ressuscitar mortos. Pedro viu tudo isso. Lá na metade, já no final dessa caminhada desses 3 anos, Pedro nega Jesus. Aí eles vão lá prender Jesus, o que Pedro faz? Tira a espada e corta a orelha do sumo sacerdote Malco. Esse era o Pedrão que o povo fala. A gente é assim às vezes. Quando eu trabalhava fora na empresa, tinha uma empresa ali no Pinheirinho, eu trabalhava ali. Trabalhei 15 anos ali, nessa empresa. Então, quando tinha assim, umas confusão assim, a mulherada, até os homens também, né? A mulherada falava assim, não mexe comigo hoje não. Com uma unha de frango eu faço uma canja. Desse jeito. Nós era assim também. Se eu me esparramar, ninguém me ajunta.
É ou não é? Hoje, nós somos tudo santinho hoje. De vez em quando, né? Se alguém falar alguma coisa, olha, cuidado. Não estou muito boa hoje, não. Era assim o Pedro. Se falar, é bom ficar em silêncio, porque se falar, vai ouvir. Não é assim? Mas quando Deus toma conta da nossa vida, quando eu sou dependente de Deus, eu conheço esse amor de Deus, eu conheço essa paz, essa alegria. Pedro não tinha, Pedro tinha falta de domínio próprio. Pedro tinha falta de fé. Pedro tinha dúvida, ele demonstrou nas ocasiões que ele tinha isso. Pedro tinha impaciência e nega Jesus 3 vezes, que eu já falei, mas se arrependeu. Mas ele não se arrependeu igual muita gente se arrepende. Eu me arrependo hoje e amanhã eu já estou lá de novo, pedindo perdão de novo. Pedro teve um arrependimento genuíno, sincero, autêntico. Depois da sua conversão, Pedro desempenhou um papel fundamental no reino de Deus, que ele cresça. Dependência. A sua história é registrada no livro, nos Evangelhos, em Atos, primeira e segunda carta de Pedro é dele. Veja o que Deus fez com Pedro. E ele quer fazer com nós também. Quer mudar a nossa vida. Quer fazer nós olhar por todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo e falar assim para nós: eu tenho um caminho novo para você. Eu tenho uma nova história para você. Eu preciso crer. Eu preciso ter fé, como o pastor Patrício falou aqui ontem. Eu preciso ter essa fé e crer que eu vou ter essa nova história, que eu vou ter esse novo caminho. Que Deus não me chamou por engano. O que acontece é que muitas vezes, nesse processo, nessa jornada, eu encontro muitas e muitas dificuldades. Às vezes não dá vontade de desistir, largar tudo? Dá ou não dá? Dá, gente. A gente chora. Fala, meu Deus do céu, Senhor, eis-me aqui, Deus. Deus, o que o Senhor quer? Onde eu ainda estou errando? Eu oro assim, sabe? Eu oro assim. O ano passado eu perdi os 12 dias da campanha, né? Os 12 dias. Fiquei doente. Mas por que eu fiquei doente? Por causa de uma palavra que eu lancei. Deus, eu estou tão cansada, tão cansada. Ai, tem um pastor a mais, não vai precisar eu pregar, não foi? É a pastora Lúcia, tá? E nós estávamos fazendo discipulado, né? Ela olhou para mim e falou: meu Deus, vai ficar igual. Esqueci o nome. Igual Eli, sentadão lá, os filhos aprontando, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Falei, ai. Mas ela não falou isso por maldade, não, tá, gente? Foi só. Ela me corrige bastante. Né? Eu falei, Senhor do céu, não. Daí ela falou, nem sei. Daí as meninas tudo começaram a rir, rir. E ela falou, nem sei de onde saiu essa palavra, de repente saiu, mas é uma palavra assim que Deus falou, ó, não quer fazer nada, né? Então. E não fiz nada mesmo. Fiquei doente. Fiquei ruim da coluna, fiquei travada. E, meu Deus do céu, eu fiquei no 8º dia da campanha, eu vim, subi ali aquela escadinha, eu quase precisei de uma bengala. Aí sentei lá atrás, com a minha oferta, com o meu dízimo. Aí o pastor Mike foi lá, não consegui nem vir aqui na frente. Uma tristeza. Aí o pastor Mike foi lá, orou, e Deus tratou, Deus trabalhou, mas mesmo assim, os outros 3 dias, os outros 4 dias, né? Fiquei de molho ainda. E demorou, gente, demorou. E Deus ainda trata, porque de vez em quando nós não queremos, de vez em quando nós quer ficar aí de boa, né? Ficar de varda, como diz meu esposo, sem fazer nada. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer nós na obra, trabalhando,
Ah, mas eu não faço nada. Uma hora você vai fazer. Mas sabe se não fazer nada? Você faz. Sabe quando você senta aí, você está intercedendo, você está orando, você tem uma célula, você tem um vice-líder, você tem um anfitrião, você tem os discípulos da célula, você está trabalhando, você está cuidando do reino. E foi isso que Jesus fez com Pedro. Então, depois da ressurreição de Jesus, Pedro é questionado por Jesus 3 vezes. E Jesus fala para ele assim: Você me ama? Você me ama? Você me ama? E Pedro, com toda a ousadia, porque ele já tinha se convertido, ele diz: Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus responde: Então apacenta as minhas ovelhas. E assim nós seguimos nessa caminhada, nessa jornada, nessa dependência. Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, orienta as minhas ovelhas. Muitas vezes a gente orienta, a gente está falando, a gente está abraçando, mas nem todo mundo quer. Nem a gente às vezes não quer, não, é bom fazer do meu jeito. Do meu jeito tá bom. E a gente sofre depois a gente tem a consequência disso. Não adianta, gente, não adianta. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é Deus de amor. Mas as consequências do que eu faço, eu vou ter. Então eu preciso obedecer e ser realmente dependente de Deus. E Pedro, ele realizou muitos milagres de cura em nome de Jesus, pregou no Pentecoste, as pessoas traziam os enfermos para a rua, pois a sombra de Pedro curava. Já pensou que loucura? Você vê como que Deus realmente cresceu na vida de Pedro? Que as pessoas levavam os doentes assim, ó, colocava lá, e quando o Pedro passava, o Pedrão, né, passava, a sombra curava. Mas não era a sombra de Pedro que curava, era o que estava no Pedro que curava. E o que estava no Pedro era o Espírito Santo de Deus. Era o Cristo que cresceu na vida de Pedro. Mas antes disso, Pedro se achava. Pedro fazia as coisas do jeito dele, falava do jeito dele. E depois, quase 3.000 almas se converteram com o discurso de Pedro, com a pregação de Pedro. E ainda lá no finalzinho, Cristo cresceu tanto nele que na perseguição ele optou ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de ser crucificado como Cristo. Isso é Cristo crescendo em nossas vidas, a mudança, a transformação, as nossas atitudes. E Pedro cresceu, porque Cristo estava nele, porque Cristo fazia parte da vida de Pedro. E hoje eu quero fazer do meu jeito. Não quero ser dependente, não. Eu mando, eu desmando, eu faço e pronto, acabou. Não é assim, muitas vezes na nossa vida? Vocês pensam, gente, que muitas vezes eu deixei de fazer as coisas e depois eu falei, meu Deus do céu, Senhor, e agora? Deus me ajuda, Senhor. Não era bem assim, não, e não. Eu vou passar por aquele processo ali. Eu vou continuar na caminhada com Jesus, mas eu vou passar por esse processo em nome de Jesus. Deus me ajuda, não era assim que eu queria fazer, mas agora eu já fiz, Deus, e agora? Aí Deus mostra para nós que Ele quer que nós sejamos dependentes dEle, em nome de Jesus. Amém? Então, quando essa dependência, o Pedro tinha uma dependência total de Jesus, obediência. O seu exemplo, os seus exemplos nos ensina a sermos corajosos, comprometidos com o reino, mesmo diante das adversidades, que ele cresça. Em nome de Jesus.
porque nós queremos várias e várias coisas. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite: seja dependente meu. Não faça sem antes pedir orientação, sem antes chegar no Senhor e dizer: Deus, eu posso fazer, Deus, mas eu queria para hoje. Não, Deus vai dizer assim para mim. E às vezes não vai dizer nada, vai ficar em silêncio. Até eu aprender que eu tenho que ser dependente dele. Então, que ele cresça. Em tudo isso que ouvimos, houve dependência, que ele cresça em todos os momentos de nossas vidas. Jesus cresceu tanto em Pedro que a vida dele não era mais dele, mas de Cristo. E que a nossa vida hoje, apesar de tudo que acontece nas nossas vidas, as dificuldades, as diversidades, Cristo venha ser maior na nossa vida, que Cristo venha continuar crescendo em nossas vidas. Amém? E para encerrar, depois do Pentecoste, Pedro realmente se tornou uma rocha. Você já imaginou? Uma rocha? Você pode bater, ela não vai quebrar. Você pode bater, ela vai continuar do mesmo jeito. Esse era o Pedro. Esse era realmente o Pedro, depois da conversão, depois do arrependimento. Que ele cresça. Dependência. Você é realmente dependente de Cristo? Essa é uma pergunta que eu estou deixando para vocês refletir sobre o que nós estamos fazendo. Se nós realmente somos dependentes de Cristo. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês e no meu coração também. Porque muitas vezes, irmãos, eu não sou dependente de Deus. Muitas vezes eu quero fazer as coisas do meu jeitinho, sabe o jeitinho? Vou fazer isso aqui assim, só esse pouquinho aqui não dá nada. A gente é assim muitas e muitas vezes. Deus está nos ensinando essa noite, nós sermos dependentes dele em todo e qualquer momento, em qualquer circunstância, o que eu estou passando, que eu venha ser dependente de Jesus. Amém? Então, você realmente é dependente de Cristo? Para nós pensar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.